Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse quarto episódio da nossa série sobre forças eu vou explicar para vocês um tipo de força bem comum também, né? Tudo que envolve cordas, que é a força de tensão ou apenas tensão, ok? É um tipo de força que é bem comum quando a gente tem sistemas, por exemplo esse desenho aqui que eu vou explicar ele, onde puxamos objetos com cordas, ok? Vocês já brincaram de cabo de guerra, com certeza, quando pequenos, ou brincam até hoje. Né? E vocês sabem que quando vocês puxam uma corda, você tem dois lados que puxam uma corda, a corda ela fica o que a gente chama de tensionada, né? Ela fica dura porque temos forças opostas que estão sendo atiradas, né? E aí, obviamente, a força de um lado que vai ser maior que vai ganhar, ok? Então, eu vou explicar essa força de tensão para vocês e vou aplicar um exercício relacionando aos outros tipos de forças que a gente viu nos últimos vídeos, ok? Então, vai ser meio que um vídeo resumo também. Então aqui eu fiz um sistema bem simples, tá? Então temos um bloco aqui, obviamente ele está em cima de uma mesa que eu não desenhei. Temos um bloco, ele está sendo puxado por uma corda. Essa corda ela passa por uma polia, tá? O que é uma polia? É um sistema de roda, né? Que a corda ela vem aqui, né? Temos um pequeno encaixe aqui. Se você já for na academia, existem vários tipos de sistema de polia, tá? As polias servem para dividir a força, então fica menos pesado do que aparenta ser. E estamos puxando essa corda para baixo. Ok? Estamos puxando essa corda para baixo, então, obviamente, fisicamente, se você puxa essa corda para baixo, a corda vai puxar o bloco para esse lado, né? Então, o bloco está indo para cá. Ok? Agora, onde que a gente lê a força de tensão? Ok? A força de tensão sempre tem dois lados, né? Tem o lado que a corda está puxando o nosso bloco e o lado que a mão está puxando a corda. Ok? Obviamente, se o bloco está se movimentando para a direita, né, a corda está puxando o bloco para a direita, então a tensão da corda está indo para a direita. Então vamos ter uma força de tensão aqui, ok? A gente nota ela T. É um vetor, é uma força, ela é expressa em newtons, né? Então temos o nosso T aqui. De onde que aparece a tensão de T? Ele precisa de outra tensão contrária, ok? Então, como a gente está puxando a corda para baixo, só que a corda ela está sendo tensionada para cima, por quê? Porque o peso está aqui em cima, né? Então, pensem bem, a corda não está tensionada embaixo, ela está tensionada em cima, mas o movimento da mão está vindo para baixo, ok? Então a tensão, a força de tensão, ela é direcionada para cima, ok? Vocês pensam na cabeça, se vocês puxarem uma corda, onde que ela vai ficar dura? Né? Aqui a corda vai ficar dura para a direita, então a tensão está indo para a direita. A corda vai ficar dura para cima, então a tensão está indo para cima, mesmo que a nossa mão está indo para baixo, ok? E essa é a nossa força de tensão. Então agora a gente vai resolver um exercício para vocês verem que, na verdade, ela não se complica muito, né? E ela se comporta realmente como qualquer outro tipo de vetor. Obviamente, caso indicação contrária, nossos exercícios eles vão sempre tratar nessa situação fácil, né, que a corda tem uma massa negligenciável perante ao nosso bloco grande, tá? Então vocês pensam que uma corda não é tão grossa, obviamente se for em cabos de metal imensos, aí obviamente a massa não vai ser mais negligenciável, e nada é aderente. Então a polia não é aderente, não vamos ter uma força de fricção aqui, né, de aderência. O bloco nessa mesa também não vai ser aderente, então a gente vai negligenciar também a aderência, no caso a gente vai considerar que ela não existe. Ok? A gente também vai pensar numa hipótese que eu não escrevi aqui, que a corda ela é inextensível, ou seja, tipo, ela realmente vai se tensionar, ela não se estende. Obviamente na vida real, dependendo do material da corda, a gente tem uma dilatação do material, né? Então ele vai acabar se expandindo um pouquinho, né? Vamos ter o material no domínio elástico dele. Só que a gente vai considerar que isso não existe. A gente considera que o material ele é dessa forma e ele não se comporta de outra forma. Ok, isso vai facilitar bastante nossos cálculos, beleza? Então vamos lá para resolver nosso exercício, tá? Então temos aqui um sistema de polias entre dois blocos, tá? Então temos um bloco que está suspendido com a ajuda de uma corda que passa por uma polia, e a única coisa que segura esse bloco, além da corda, é um bloco de massa M. Então temos um bloco de massa grande M, um bloco de massa pequeno m, né? Então temos 3,3 kg, 2,1 kg, e eu vou chamar o bloco grande de bloco S e o bloco pequeno de bloco H. Ok? Então a gente vai estudar isso. No meu objetivo é calcular, obviamente, a aceleração, né? Porque claramente a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Mas o meu objetivo final é calcular a tensão da nossa corda. Ok? Então qual tensão que está acontecendo aqui, sabendo que temos
esse sistema em equilíbrio, né? Então temos um bloco pendurado e esse bloco aqui segurando ele. Ok? Então primeiro vamos avaliar todas as forças presentes. Ok? Como eu disse, é um vídeo para resumir tudo, então vamos ter vários tipos de força aqui. Então primeiro vamos tratar o bloco S. Quais são as forças que o bloco S é submetido? Ele está em cima de uma mesa, então vamos ter o que a gente chama da força normal, o que eu tinha explicado no vídeo anterior. Temos uma força normal aqui. E temos a força da gravidade, né, o seu peso. Então vamos notar ele aqui, direcionado para baixo, o nosso Fg, e eu vou botar um pequeno s aqui, porque é a força de gravitação do bloco S. Ok? Agora temos a nossa nova força, que é a tensão da corda. Então a corda ela está sendo puxada para a direita, então ela está dura na parte da direita. Então temos uma força de tensão para cá. Então temos o nosso T aqui. Ok? Agora, bloco M. Bloco M temos a tensão da corda, só que a corda está sendo puxada para cá, né? Então ela está dura dessa parte. Então temos uma força de tensão para cima aqui. Nossa força de tensão T. Então vocês veem que a força de tensão aqui tem que ser a mesma aqui. Né? Temos a mesma força. E temos a nossa força de gravidade. Ok? Que eu vou notar FGH. Porque é a força de gravidade do bloco H. É o peso do bloco H. Ok? Então aqui temos todas as nossas forças. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 forças no total. Então a gente vai ter algum sistema de equações para resolver as nossas desconhecidas. Ok? Então a gente vai resolver isso. Primeiramente, a gente tem que isolar o nosso corpo. Então eu vou escolher isolar o corpo grande primeiro, ter o máximo de informações que eu posso ter com o corpo grande, e depois, se necessário, isolar o bloco pequeno. Bom, vocês vão ver que é necessário isolar os dois, o exercício é feito para isso, mas a gente sempre começa com, vamos dizer, o mais complicado nessa situação. Ok? Então vamos lá. A gente vai isolar o bloco grande. Então vou botar minha caneta preta aqui. E aplicar a segunda lei de Newton. Ok? Então a gente vai ter um sistema de duas equações. Uma que segue o eixo do x e uma que segue o eixo dos y. Ok? Eu vou botar o nosso referencial aqui embaixo. Então temos x aqui e y aqui. Esse é o nosso referencial. Ok? Então, quais são as forças que seguem x? Temos a nossa tensão T. Ok? Então, a nossa tensão T, o bloco ele se mexe para cá, então existe uma aceleração em x, né, que eu vou chamar ela de A. Temos T, então temos T que igual a massa vezes a aceleração. Então temos T que igual a massa do bloco, então grande M, vezes a aceleração. Ok? Por que eu não noto a x? Porque o bloco está parado aqui. Né? Ele está em equilíbrio, então não temos aceleração em y. Então a única aceleração que a gente considera nesse caso é o nosso A aqui. Beleza? Agora em y, temos Fn, temos Fg de S, ok? Eles seriam igual a massa vezes aceleração em y. Ora, a aceleração em y é igual a zero. Então temos Fn igual a Fgs. Então essa é a nossa segunda equação. Fn igual a Fg grande S. Ok? Eu vou deixar dessa forma, vocês vão ver por quê. A gente não vai precisar muito dessa equação, né? Porque a gente está tentando achar a tensão aqui. Aqui só temos mg, então até aí não temos muito o que fazer. Então a gente guarda essa equação aqui. Só que a gente ainda precisa de outra equação, porque a gente tem uma equação para duas desconhecidas. A gente não conhece A e a gente não conhece T. Ok? Então aqui do lado, eu vou isolar o nosso bloco M, nosso pequeno bloco M. Ok? Vocês veem que ele só depende de y, então a gente vai ter uma equação que segue y. Qual que é essa equação? Seria T menos Fg de H igual, eu vou escrever isso mais para cá, igual a massa, a pequena massa, vezes a aceleração desse bloco. Temos só uma aceleração, então a gente nota lá A. Ok? Isso daqui seguindo o y. Ok? Então, no final, o que a gente tem de equação? A gente tem um sistema de duas equações. A gente tem T que é igual a MA e temos aqui T menos FGH. FGH é mg. Então temos mg igual a ma. Ok? Então vamos ter que T igual a grande M vezes A. Temos T que igual a M. No caso aqui a aceleração, perdão, olha só, temos que tomar cuidado. A aceleração aqui está para que lado? O bloco ele está sendo puxado, ele está caindo para baixo. Né? Obviamente a corda está segurando, mas
se a gente soltar a corda, ele cai para baixo. Então ele está seguindo menos y, então vamos ter menos ma. Ok? Muito importante. Tomem cuidado, não cometa o mesmo erro que eu. É menos ma. Depende do sentido da aceleração aqui. Então vamos ter, ok? Então vamos passar isso para o lado. Então vamos ter t que é igual a m fator de g, então a aceleração da gravidade, menos a. Ok? Então agora a gente vai isolar t. Como que a gente isola t? Quer dizer, como que a gente isola a aceleração? Né? A gente vai fazer esse menos esse. Né? Então isso vai implicar que temos ma menos m fator de g menos a, que é igual a zero. Ok? E temos t que é igual a massa vezes a aceleração. Então isso daqui vai implicar que temos a nossa aceleração, né, depois de cálculo feito, que vai ser mg sobre grande M mais pequeno m. Ok? Então achamos a nossa aceleração e a nossa tensão vai ser grande M vezes essa aceleração que a gente acabou de achar. Então vai ser mg sobre m mais m. Ok? Então aqui é o nosso resultado. Então esse sistema de Boolean é regido por essas duas equações. Ok? Vocês podem pegar os valores, tá? Então a gente tem m, a gente tem g, a gente tem tudo. Vocês podem fazer o cálculo na calculadora se vocês quiserem. Vocês vão achar uma aceleração A de 3,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E uma tensão de 13 newtons, ok? Então a aceleração, ok, é bem importante a gente conhecer, mas o que eu queria realmente conhecer nesse exercício era a tensão. Então a tensão dessa corda para manter esse sistema aqui, né, com uma aceleração de 3,8 metros por segundo ao quadrado, então o bloco ainda está se mexendo para cá, é uma força de tensão de 13 newtons, ok? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu espero que eu não tenha sido muito confuso e que meus desenhos sejam bem, bem explícitos, né? Obviamente, física é bem complicado de explicar só numa folha de papel, a gente gosta de ver coisas práticas, mas por enquanto estamos limitados com isso. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.